trabalho, conexão, escritório, inovação, negócios. Eu chamo de coworking. Fundadoras e fundadores de coworking, entusiastas da economia colaborativa e compartilhada do meu Brasil, bem-vindos. Eu sou a Laura Gurgel e estamos começando agora mais um episódio do Eu Chamo de Coworking, o nosso querido podcast. E aí, João, tudo bem? Oi, Laura. Oi, pessoal. Por aqui tudo ótimo. Correria dessas semanas, muitos projetos iniciando aí, mas, né, vamos, que é assim que a gente gosta. Sinal de que a economia está retornando e que a gente tem um futuro próspero pela frente quando a gente se fala aí de coworking e novos espaços de trabalho. E hoje, claro, sabe o que a gente vai falar? A gente vai falar sobre gestão, aquele ponto sensacional que todo espaço precisa saber lidar. Gestão. É sempre muito importante a gente tomar cuidado com isso, porque é uma das grandes questões aí dentro dos coworkings e um dos pilares do seu funcionamento também. Então, primeiro, né, antes de mais nada, vamos ouvir o que o pessoal que participou do Encontro Coworking Brasil deste ano, que foi realizado em fevereiro aqui em São Paulo, compartilhou sobre esse tema. Bora lá escutar o que o pessoal falou. E depois a gente volta aqui para compartilhar um pouquinho da nossa opinião e refletir sobre o momento atual. Bom, quando a gente separou os temas, a gente viu esse primeiro e o outro que a gente viu é a questão de otimizar a gestão, né? Realmente no dia a dia do escritório. Quais são os desafios? A gente sabe que cada espaço é único, mas a gente tem alguns desafios no dia a dia que se assemelham. Então, organização da comunidade, organização da equipe, organização dos próprios clientes e tudo mais. E aí eu começo com uma provocação que é a gestão otimizada de espaços, alternativa para a crise, né? O que poderia ser feito para ter um menor custo, o que poderia ser feito para você conseguir valorizar seu espaço e otimizar esse processo. Alguém tem alguma coisa nesse sentido, talvez para compartilhar, assim? Bom dia, boa tarde, meu nome é Vitor. Lá no Coworking a gente tem um modelo de consultoria pontual. Então, por exemplo, advogados que já têm grande bagagem na parte tributária, previdenciária, eles fazem um modelo para conseguir ajudar as outras pessoas. E isso daí é precificado pelo Coworking. Então, é uma forma que a gente achou de achar valor no serviço de outras pessoas, né, e de diferentes áreas. Uma das coisas que a gente aprendeu é otimizar recurso. Muitas vezes o nosso grande desafio não está na venda, nem na promoção, mas enquanto a gente gasta internamente. Então, um dos serviços que nós acabamos desenvolvendo, e que aí o coworking é um grande cliente nosso dentro da Centaurea, é a parte de gestão administrativa e operacionalidade dos sistemas. Nós temos o Conexa, a gente usa o Conexa, mas o Conexa não anda sozinho. A gente precisa de alguém que opere e que entenda aquilo que está operando, que é a parte administrativa. A gente chama de serviço sujo. Então, iguais as moças da limpeza que ficam nos bastidores, nós temos uma inteligência integrada que faz prestação de serviço para todos os nossos franqueados e para as nossas unidades de coworking. Por isso que a gente consegue expandir. O nosso recurso administrativo é o mesmo para qualquer unidade que a gente abra. Então fica a dica, se alguém aí tiver interessado também, a gente pode dividir isso. Isso tem sido um serviço que tem sido comprado, inclusive, por clientes nossos na gestão de comércio internacional. Então, a gestão administrativa é uma coisa que pode ser muito bem aproveitada quando você distribui isso em recursos. Hoje a gente atende quase 70 empresas só na parte de gestão administrativa. E a gente tem desde indústria até espaço compartilhado, que nós somos clientes de nós mesmos, como também a parte de serviços e enfim, fica aí a dica. Eu acho que uma das coisas que foi bacana é que a gente, como terceirizou o nosso processo, né, basicamente assim, para uma secretária virtual, só pega o financeiro e te vira, até nos dá mais tempo para ficar olhando mais para o que acontece dentro de todos os negócios e empresas, né? E aí, eu, paralelamente, tenho um aplicativo que é o do Multiplicame, que eu estou trabalhando aí, comecei no ano passado. Também dou um treinamento na área de startups, que aproveita a própria comunidade para ganhar dinheiro em cima disso, né? Ano passado, a Ruth, com uma sócia lá dentro, que precisava de uma sala, mas não tinha recursos,
abrir uma sociedade 50% de locação de roupas daquelas casuais, assim, que você paga mensalidades, também dentro do segmento de compartilhamento. Então, acho que quando você está com grandes oportunidades lá dentro, por que não ser sócio de alguém, ampliar, ajudar o cara? E eu acho que é grandes oportunidades também para fazer algo, aproveitando que você está ali dentro todos os dias, ouvindo todo mundo falando, e por que não, né? Só vou fazer um link com o que o Edmar falou, bem interessante, que eu estava conversando aqui com meu colega, que assim, eu acho bem importante a gente se colocar no lugar do outro, né? Então, por exemplo, a gente sentar cada dia num lugar diferente. Às vezes eu vou no banheiro masculino, porque eu falo, deixa eu ver o estado que está, né? Porque às vezes tem muita mulher, eu falo, pode usar o masculino, tal. Então é interessante isso, a gente ser um coworker também, né? E nesse sentido acaba saindo o negócio. E queria fazer um link também com o que ele falou de sala rotativa. Se vocês têm um espaço que está meio perdido lá e dá para fazer uma coisa transada, chamar um arquiteto e tal, é uma coisa que, por exemplo, janeiro, fevereiro, às vezes rola muito, sabe? Uma empresa grande quer fazer uma reunião diferente, quer sair e aí rola. E é R$1.000 por dia. Então é uma coisa que vale a pena também para dar esse movimento, tá bom? Que a gente falou, eu acho que a parte do software, né, é saber atrelar os recursos virtuais aos recursos pessoais, né? Então, uma gestão otimizada envolve você saber até que ponto vale investir no software ou até que ponto vale investir numa pessoa. E aí entra o próximo ponto, que é profissionais de coworking versus capacitação. Quem aqui realmente investe no pessoal que está junto com vocês? Vocês levam eles para treinamento? Vocês capacitam internamente? Vocês discutem isso dentro da equipe? Como que é esse processo de capacitação da equipe de vocês, né? No ano retrasado e no ano passado eu levei o pessoal que trabalha comigo lá na gestão para eventos em coworkings na nossa região. Então fomos numa palestra de marketing digital num coworking em São Carlos, levei a minha equipe. Agora, eu contratei recentemente uma gerente lá, então é a pessoa que fica responsável por toda a administração, o dia a dia. Estou passando aos poucos a parte financeira para ela também. E eu tenho oferecido para ela algumas possibilidades dela se qualificar. Isso também motiva. Então, não é só o dinheiro que a gente paga, é o quanto a pessoa também está ganhando em termos de evolução pessoal e profissional ali. Então, ela quis fazer um curso, sei lá, na Sociedade Brasileira de Coach aí, 2 fins de semana atrás. Ela pediu, se eu não conseguia dar o adiantamento, uma ajuda de custo. Pô, beleza, fizemos um bem bolado, combinamos lá. O Travessa 26 deu uma ajuda de custo para que ela pudesse se capacitar. Apesar de que embora não tenha muito a ver com a gestão ali, é uma coisa que iria motivá-la. E aí ainda fiz um adiantamento de 2 pagamentos para ela poder arcar com a despesa da inscrição e da viagem. Então, assim, isso é legal porque você acaba trazendo a pessoa também, né? E aí, esperamos ser reconhecidos por isso também, né? A gente sabe que tem problemas aí, que às vezes a pessoa não reconhece, mas eu acho que não é por esse lado que a gente tem que encarar. A gente tem que acreditar que quem está com a gente ali vai estar com a gente sempre ou quando a gente precisar, né? Essa é a ideia. Eu tenho 15 funcionárias. Todas elas passam por um treinamento depois de, no máximo, 6 meses de atendimento ao cliente. É uma cliente nossa que está lá e faz esse trabalho para grandes empresas, tipo Itaú, Bradesco. Então, todas elas passam por esse treinamento. É importantíssimo elas receberem isso. Um outro ponto para valorização do nosso colaborador é quando ele atinge um determinado estágio, né? Então, nós temos o programa de participação de lucro e resultado no final do ano, com adiantamento no início. Elas participam disso. E a premiação pelo tempo de permanência, tempo de casa. Temos 5 anos, 10 anos e 15 anos. A minha community manager, de 15 anos, foi para o Clube Med 5 dias com acompanhante, agora no final do ano passado. Tem que premiar esse pessoal. Eles estão lá e te deram muito mais do que esse custo, né, de lucratividade. Eles que te trouxeram. Sem o funcionário, você não é ninguém. Olá,
Olá, gente. Boa tarde. Eu sou a Michele Dubas, eu faço parte da Locus Paulista. Eu sou coordenadora administrativa. Acima de mim fica o Davi e a Renata. Eles são proprietários, gestores. Eu me senti muito, muito lisonjeada de estar aqui hoje, porque eu estou no 3º ano de administração, né? 3º semestre, desculpa, 2º ano. E eu cresci rápido na Locus. Assim, eu não tinha uma... como eu falo? Nunca não pretendia crescer, mas não pretendia crescer tão rápido, porque eu entrei como estagiária. E logo entrando como estagiária, eu dei o meu melhor, eu mostrei que estava super afim de aprender sobre o mercado. Pegava tarefas que não eram minhas, eram tarefas dele, mas assim, eu gostava, eu estava afim de estar ali do lado deles, aprendendo. E eu vi, nesse tempo, gente saindo e reclamando. Vi gente que eu entrei e reclamava e hoje em dia é outra pessoa. E foi muito legal vir aqui hoje e ouvir do meu chefe que eu estava revolucionando a Locus. E eu fiquei bem contente, então eu vim aqui super motivada, meu caderno está cheio de ideias. E ele falou assim, Michele, amanhã já tem uma reunião. Eu falei, claro, chefe, vamos ter. Vamos ter uma reunião que eu estou cheia de ideias. Quando a gente foi fazer a troca de escritório virtual para coworking, a gente foi fazendo isso devagar, mas a gente percebeu que a equipe não era de coworking, era uma equipe que, por mais que a gente tentasse falar sobre empreendedorismo, fazer eventos, fazer coisas diferentes, elas não se interessavam, elas não, era só aquele administrativo mesmo. Então a gente acabou, infelizmente, tendo que trocar uma parte da equipe durante 1 ano, mais ou menos, foi fazendo isso. E hoje, faz 1 ano e meio, mais ou menos, a gente tem, eu desenvolvo junto com um cliente que trabalha com gestão de pessoas, que já tem bastante experiência nisso. E uma vez por mês a gente marca um desenvolvimento. É bem difícil de juntar todo mundo, porque tem gente que trabalha durante o dia, tem gente que trabalha à noite, tem gente que trabalha sábado. Então, eu contrato uma pessoa para ficar no lugar daquele que trabalha à noite, para poder participar. E a gente procura sempre, todo mês, trabalhar um tema, tipo empreendedorismo, inovação, terminologias, né? Coisas que se fala no coworking. Às vezes a menina da limpeza, seria bom que ela soubesse também o que significa. E uma coisa que foi muito, muito legal, que a gente fez ano passado, ali de encerramento, né, para a equipe, foi levar todo mundo para Curitiba para conhecer um coworking de lá, que é o Nex, que a gente tem uma queda por ele, assim, que ele é lindo. E foi muito legal porque vários deles não tinham ido em outro coworking além do nosso, então todos eles, assim, desde a da manutenção, de TI, da limpeza, observavam tudo, olhando tudo. E a gente fez o último desenvolvimento lá dentro, depois foi para uma churrascaria e tal. E eu tenho visto um progresso bem grande nisso, sempre batendo na tecla, hospitalidade, receber, se colocar no lugar, empatia, tem dado um resultado bem legal. Eu sou a Natália, sou Community Manager no Baobá Work. Referente à questão de funcionários, eu acho que é muito relativo, né? Mas eu acho que, no final das contas, são pessoas lidando com pessoas. Então, como que você, como gestor, foi tratado em algum momento que você já foi empregado e que você não gostou e que você não quer repercutir isso, né? Porque hoje, para mim, por exemplo, como Community Manager, eu não sairia do Baobá, e não é porque ela está aqui, porque se ela não tivesse, eu falaria a mesma coisa, porque eu gosto muito de trabalhar com ela. Eu estou ali porque, para mim, me dá prazer, mas porque eu já tive muitas outras experiências que não foram legais. Então, eu acho que, no final das contas, como que a gente trata a outra pessoa, sabe? A gente está valorizando aquele profissional para além do currículo, né? A questão de ideias, eu acho que a gente também dá oportunidade, abertura para escutar o que ele está falando ou o que ela está falando. Eu acho que é super importante. Então, sempre que a gente vai conversar lá no espaço, tem a questão do o que você acha? Você acha que isso é legal? E, de fato, mais não é só o que você acha, é implementar aquela ideia que a pessoa deu. Não só, tá bom, você acha isso, mas eu vou fazer a minha ideia, sabe? Então, acho que tem essa questão também. Quando o senhor colocou assim, eu premio a pessoa, né, no Clube Med, a primeira coisa que me veio foi no Albert Einstein, que eu trabalhei lá como líder. E eu fiquei pensando, eu falei, nossa, porque lá no Albert Einstein eles davam era uma medalha com uma caneta. Aí eu falei, mano, você está há 10 anos na empresa, o que você quer uma medalha com uma caneta? Aí já me veio isso. Aí o senhor falou, não, eu dou no Clube Med. Eu falei, nossa, aí me interessa. Então, assim, o que interessa para o profissional, né? Assim, não é uma caneta, às vezes é justamente um curso que você quer fazer de atualização. Então, assim, eu acho que vocês, como fundadores, vocês são peças fundamentais para manter os funcionários, né?
mas de forma humanizada. Porque se for carrasco, gente, vocês vão tem sempre turnover. Então, assim, como evitar isso, né? E eu vou falar como community, assim, eu acho que eu sou meio que o braço direito, assim, na Thelma, né? Para algumas coisas, de ponto de decisão, para a gente conversar e chegar em algum consenso. Então, assim, por que não ter uma boa relação, né? Por que não tornar esse espaço bom? Porque daí um community manager ou qualquer funcionário vai replicar isso para os coworkers. Vai ter prazer de apresentar seu espaço, vai ter prazer de falar do espaço que trabalha, né? Então, assim, é muito bom. Né? Então, vamos tratar as pessoas, os funcionários, como a gente quer ser tratado, né? Não como a gente tratou. Né? Não vamos replicar isso, eu acho. Só isso. Obrigada. É isso aí, minha gente. Acabamos de escutar aí alguns founders comentando do seu dia a dia, dicas de gestão, dicas de operação. E, Laura, o que você tem para trazer sobre a gente sobre esse assunto? A gente, né, vai estar iniciando um trabalho com a Soul, com alguns espaços, a gente fez algumas iniciativas durante a pandemia, pensando exatamente no aperfeiçoamento da gestão dos espaços. O que você pode contribuir com a gente? Bom, Johnny, eu acho que tem muitas coisas que a gente precisa considerar, né? A primeira coisa, que é o que a gente sempre fala, a gente já falou nas 10, a gente fala isso em conversas nossas, né, entre os fundadores, que é essa coisa da gente ser um pouco de super-homem e um pouco de Clark Kent. Os fundadores têm muito essa coisa de, puxa, eu tenho um espaço de coworking, eu também tenho as minhas atribuições aí na minha carreira, né? Então, de ser, por exemplo, arquiteto, como é o seu caso, ou consultor de inovação, como é o meu. A gente tem founders aí de várias áreas de atuação diferentes, das mais variadas, inclusive. E eu acho que a gestão, ela tem um papel muito importante aí. E foi uma coisa que a gente já discutiu algumas vezes, de... Poxa, se eu me dedico muito ao coworking, se eu estou ali no dia a dia, fazendo essa operacionalização e cuidando dos detalhes, a minha carreira, né, o meu, vamos dizer assim, o meu Clark Kent passa fome. Agora, se eu paro de me focar no coworking e simplesmente dou atenção àquilo que eu faço quando não sou fundador ou quando não estou ali como fundador ou community manager do meu espaço, quem morre de fome é o super-homem. Então a gente tem essa dicotomia aí. E aí a gestão é muito importante nesse sentido. Primeiro, para trazer equilíbrio pra gente. Equilíbrio é fundamental, segundo, né? Acho que tudo na vida tem que ter equilíbrio. Nem é pouco, nem no exagero. Então o coworking está muito relacionado a isso, né? É o equilíbrio do compartilhado, é o equilíbrio dos negócios, né? Então a forma que você vai lidar com isso. Então acho que partir pelo ponto do equilíbrio é sensacional. É aquela linha tênue, João, entre pagar o boleto e enlouquecer, entendeu? Claro. Então, eu acho que é um cuidado que a gente precisa ter. Eu acho que tem isso. Nesse ponto, o que é, pelo menos na minha cabeça, assim, acho que foi a coisa que a gente fez, principalmente nesse período agora, que foi super difícil para todo mundo, essa pandemia esquisita, essa novidade para o mundo inteiro, foi a gente ter criado as nossas DRs, né? Porque as nossas DRs, elas sempre tiveram esse ponto da gente, bem ou mal, ou enfim, trazendo informação, a gente discutindo, que seja entre eu e você, seja com outros founders, com especialistas da área, a gente discutindo coisas relacionadas à boa prática, às boas práticas, a como a gente pode melhorar a nossa gestão, a experiência dos nossos clientes, de repente um ponto ou outro. Então tem muito disso, assim. Exatamente. Eu acho que quando a gente pensou na DR, né, pensou nesse conteúdo, foi muito para tentar dar uma luz para todo mundo, né? A gente estava vivendo tempos bem difíceis, um momento bem incerto. Acho que foi bem no pico da quarentena, né? Foi muito pior, assim. Hoje a gente já tem uma luz, hoje a gente já tem uma esperança, né? A gente já tem um mercado em aquecimento e um mercado que voltou a procurar pelo nosso negócio, né? A gente sabe que e que entende o valor do nosso negócio. Exatamente, isso é mais importante ainda. Exatamente. E aí, quando a gente criou essa ADR, foi para tentar dar a founders de todos os tamanhos, né? A gente sabe que a gente tem founders grandes e founders pequenos, a mesma visão, né? Mostrar para eles tentar melhorar a sua gestão, né? Reduzir custos, usar automação, né? Então, talvez investir num sistema nesse momento vale muito mais a pena do que contratar uma outra pessoa, né? É um custo muito menor. Então, quanto mais automação você tiver dentro do seu espaço para gerir ele, mais controle você vai ter pela sua mão
e você vai conseguir equilibrar a sua vida, né? Se você é aquele founder que tem múltiplas tarefas, como eu e a Laura, você tem um sistema que te ajude a gerir seu espaço, você não precisa estar 100% dedicado a ele. Né? Então, acho que essa foi a ideia, né? Trazer conteúdo, trazer informação para ajudar no dia a dia de todo mundo. Ah, João, e uma outra coisa, né, que eu acho que é super importante a gente pontuar. Este podcast é uma contribuição nossa para as pessoas nesse momento de pandemia. É o jeito que a gente tem de, enfim, atender aos fundadores que por qualquer razão não puderam estar com a gente no evento no começo do ano. Então, quando eles compartilharem também essas informações, beberem um pouco da mesma fonte que a gente bebeu. Infelizmente, não nas mesmas condições, vamos colocar assim, mas de poder compartilhar esse conhecimento. E eu acho que mais que isso, Laura, a gente está dando um novo olhar sobre o mesmo conteúdo que foi passado no início do ano. Então, a gente discutiu todo esse conteúdo sobre um cenário. E hoje, praticamente aí 10 meses depois, a gente está num cenário completamente diferente, né? Então, o fato de a gente estar podendo editar esse conteúdo agora e trazer ele de uma forma nova, dá um novo olhar e acho que mais bagagem ainda pro pessoal que está escutando. Exato. E esse conhecimento compartilhado, que eu acho que é mais legal, é assim... Eu não sei se todo mundo tem a mesma visão, mas é um conteúdo de fundadores, para fundadores, por fundadores. E isso se replica, porque eu acho que esse conhecimento, quando a gente constrói ele, ou quando a gente compartilha ele vai melhorando, ele vai crescendo, é uma construção coletiva aí, né? Eu acho que tem muito disso, que é o DNA da comunidade dos fundadores de coworking. Sim. Que é... assim, particularmente mora no meu coração e é uma coisa que eu gosto muito. Eu acho que foi assim que eu acompanho muito. A gente foi construindo todos os encontros, né? Sempre com essa visão de founder para founder, né? Mas sempre pedindo muito apoio da comunidade, pedindo muita opinião da comunidade, a contribuição da comunidade, né? Tanto que nos últimos anos o que mais agregou ao encontro foram as conferências, que são momentos onde não é eu e você que propomos os assuntos, e sim quem está participando. Sim, eu acho que as conferências têm um peso enorme para toda essa troca e todo esse compartilhamento que a gente tem. E, aliás, João, acho que é uma oportunidade legal para a gente aproveitar e pedir aí para os nossos ouvintes, sejam fundadores, sejam coworkers e residentes, sejam entusiastas da economia compartilhada, seja só um curioso muitíssimo bem-vindo que está passando por aqui. Que essas pessoas mandem pra gente sugestões de temas a serem discutidos, formatos, de repente, a pessoa conhece algum formato super legal de dinâmica que a gente possa usar e fazer dentro do nosso evento, que seria incrível, inclusive. E mandar pra gente pro nosso e-mail, que é o hello@soworkingdr.com, ou pelos Instagrams, meu, seu, da Blocktime, do Clube de Negócios, do Encontro Coworking Brasil. Eu acho que também pelo WhatsApp, porque os nossos telefones já são públicos e todo mundo já tem o número. A gente tá em todas as redes, então... Exato. Quer falar com a gente? Aciona a gente em uma das plataformas, que a gente tem todo o prazer de tentar ajudar e não, talvez, virar um negócio, né? Como que a gente pode melhorar o seu espaço de alguma forma, né? A gente criou a Soul exatamente para isso, para ajudar o máximo de founders no que a gente puder. Exatamente. Esse é o espírito. É reunir o maior número possível de founders, reunir o maior número possível de entusiastas, de conhecedores, de acadêmicos, de executores, enfim, de tudo que faz parte desse universo incrível que é o coworking. Então vem com a gente. Isso mesmo. Espaço aqui também é colaborativo. Quem quiser compartilhar, quem quiser participar, a gente vira e mexe, convida vocês a participar das DRs. Então, quer falar? Chama a gente. E não se esquece, toda semana um novo episódio desse Eu Chamo de Coworking está no ar. Até a próxima, pessoal. Até, pessoal. O Eu Chamo de Coworking é uma produção Soulworking e Tumparts. Se você também quer ter um podcast para chamar de seu, acesse tumparts.com.br e vem conversar com a gente.